Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. E esse vídeo aqui é para trazer um livro que eu não li ainda. Quer dizer, para não falar que eu não li, já li 3 capítulos desse livro. Tinha me chamado extremamente atenção e faz parte de um exercício que eu estou tentando me dedicar com mais afinco, que é ler literatura contemporânea. Eu tenho uma dificuldade muito grande em ler literatura contemporânea, porque eu nunca consigo zerar os clássicos. E essa questão cronológica para mim é uma coisa meio fodida de lidar, eu tenho dificuldade. E já tive alguns contatos com os livros que eu não gostei, aí você fica naquela, eu quero ir para os cânones enfim. Aí você acaba ficando mergulhado nos clássicos, que é uma coisa maravilhosa, por sinal, mas não tem contato com o que está sendo produzido agora, etc e tal. E eu estou tentando melhorar um pouco isso, é uma deficiência gravíssima que eu tenho, gravíssima no sentido de ser grande mesmo, é a que mais me afeta. Às vezes sai livro, sai obra e eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo e por aí vai. É impossível acompanhar a profusão do mercado editorial, mas tem como você ficar meio antenado ali e tal. Tem um prêmio, eu não sou meio ligado a prêmio nenhum, hein? Já aviso isso porque o cara ganhar um título XYZ para mim não significa necessariamente um discurso de autoridade irrefutável, né? Como nenhum discurso de autoridade o é, em verdade. Mas tem um prêmio, especificamente, que é o prêmio Goncourt, da França, que premia autores que eu venho gostando do que eu vi ganhar o Goncourt e que eu tive contato, eu gostei. Um foi o Jonathan Little, do As Benevolentes, que qualquer hora dessa eu vou trazer aqui também. Para mim é um dos maiores monumentos que a gente tem contemporâneos, um bagulho fudidaço, muito, muito foda mesmo, e eu venho tratar com calma. E o outro que eu tive contato e eu gostei foi esse do Mohamed Mbougar Sarr. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas acredito que seja mais ou menos por aí. Que se chama A Mais Recôndita Memória dos Homens. Ele ganhou o Goncourt de 2021. Escritor jovem, tem 33 anos de idade, senegalês, mas que mora na França, e publicou este romance. Ele que é um admirador do Roberto Bolanho, autor do 2666, genial, por sinal. Ele fez um livro extremamente, pelo que eu já percebi, extremamente complexo, profundo, e cujo pano de fundo, embora tenha questão cultural, tenha tudo aqui, tenha tudo, absolutamente tudo, tem a questão da literatura e da produção da arte. E o papel da arte e da cultura nessa questão de raízes e de como isso é um elemento de transformação social como um todo. Tá saindo pela editora Fósforo. Eu conheci essa editora aqui, por sinal, com um livro de um autor que eu gosto muito, que é o Contar do Caligares. Ele publicou um livro lá. É... Também eu vi que eles têm da Annie Arnaud, que ganhou agora o Nobel. Não li, então não tem como falar. Mas a editora Fósforo vem produzindo muita coisa boa, cara. É uma editora a ficar de olho. O livro tem uma qualidade bem interessante. Orelha, capa muito, muito justa. Adorei a arte desse livro. A arte desse livro é foda. É foda mesmo. Muito bem detalhada. E eu vou ler aqui para vocês o primeiro capítulo. Se é que dá para chamar de capítulo, né? E na verdade é dividido. Por exemplo, aqui tem um livro, o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro. O quarto, que é um biografema, a segunda parte e vem o epílogo. No livro primeiro, que tem a primeira parte chamada A Teia da Aranha-Mãe, a gente tem o relato de data, porque ele também ele é todo datado. 27 de agosto de 2018. De um escritor e sua obra, pode-se saber ao menos uma coisa. Os dois caminham juntos pelo labirinto mais perfeito que se possa imaginar, uma rota longa e circular, cujo destino se confunde com a origem, a solidão. Deixo Amsterdã. Apesar do que descobri lá, não consigo saber se conheço melhor Elimane ou seu histórico se adensou.
Poderia evocar o paradoxo de toda a questão do conhecimento. Quanto mais se descobre um fragmento do mundo, mais evidente nos parece a imensidão do desconhecimento e de nossa ignorância. Mas essa equação não traduziria, mesmo de maneira incompleta, o que sinto diante desse homem. Seu caso exige uma fórmula mais radical, isto é, mais pessimista quanto à própria possibilidade de conhecer uma alma humana. A dele é semelhante a um buraco negro. Ela magnetiza e devora tudo o que dela se aproxima. Debruçamo-nos por um momento sobre sua vida e, ao nos levantarmos, austeros, resignados e velhos, ou até mesmo desesperados, murmuramos: da alma humana não se pode saber nada. Não há nada para saber. Elimane mergulhou em sua noite. A facilidade de seu adeus ao sol me fascina. A assunção da sua sombra me fascina. O mistério de seu destino me obceca. Não sei por que ele se calou quando ainda tinha tanto a dizer, mais do que tudo, sofro por não poder imitá-lo. Topar com alguém silencioso, alguém verdadeiramente silencioso, sempre põe em questão o sentido, a necessidade de nossa própria palavra, a qual subitamente questionamos se não é uma tagarelice maçante ou uma borra de linguagem. Agora vou calar a boca e parar aqui, caro diário. Os relatos da aranha-mãe me esgotaram. Amsterdã me esvaziou. O caminho da solidão me espera. E aí começa-se propriamente o romance. Vamos para a parte 1. Graças a T.C. Elimane, os autores africanos de minha geração, que já não poderia ser classificada como jovem, puderam se digladiar em injustas literárias piedosas e sangrentas. Seu livro continha uma catedral e uma arena. Entrávamos nele como na tumba de um deus e acabávamos ajoelhados com o nosso sangue vertido em libação a essa obra-prima. Bastava uma página para nos certificar que líamos um autor, um ápax, um desses astros que aparece uma única vez no céu da literatura. Lembro de um dos numerosos jantares que havíamos passado em companhia de seu livro. No meio da discussão, Beatriz, a sensual e enérgica Beatriz Nanga, que eu esperava um dia me sufocasse entre seus seios, havia dito com todas as garras que só as obras dos verdadeiros escritores mereciam ser debatidas com sangue nos olhos. Apenas elas fariam ferver o sangue como um álcool forte e que estaríamos desonrando a literatura se, para comprazer a tibieza de um consenso invertebrado, fugíssemos do debate apaixonado que elas exigem. O verdadeiro escritor, ela acrescentava, suscita debates mortais entre verdadeiros leitores, que estão sempre em guerra. Se você não estiver disposto a tombar na arena para agarrar os restos mortais, como em uma partida de buscache, que saia fora e vá morrer em seu mijo quente, que você considera cerveja de primeira. Você pode ser tudo, menos um leitor, e menos ainda um escritor. Apoiei Beatriz Nanga em sua diatribe flamejante. T.C. Elimane não era o clássico, e sim cult. O mito literário é um tabuleiro. Elimane tinha sentado ali e alcançado os 3 mais poderosos trunfos que poderia dispor. O primeiro, escolheu para si um nome com as iniciais misteriosas. Em seguida, escreveu apenas um único livro. Finalmente, desapareceu sem deixar rastros. Valia a pena, sim, pôr o nosso na reta para nos apoderar dos seus despojos. Se por um lado era possível duvidar de que realmente tinha existido em uma época um homem chamado T.C. Elimane, ao questionar se não era um pseudônimo inventado por um autor para se lançar no meio literário ou dele se resguardar, ninguém, por outro lado, poderia pôr em dúvida a verdadeira potência do seu livro. Uma vez terminada a leitura, a vida regressaria à nossa alma com violência e pureza. Saber se Homero teve ou não uma existência biográfica continua a ser uma questão apaixonante. Entretanto, no fim das contas, pouco muda do deslumbramento do seu leitor, pois é a Homero, quem ou o que ele tenha sido, que o leitor agradece por ter escrito Ilíada ou Odisseia. Do mesmo modo, pouco importava a pessoa e a mistificação ou a lenda por trás de T.C. Elimane. Era este nome a quem devíamos a obra que mudou o nosso olhar para a literatura, talvez para a vida, O Labirinto Inumano. Era esse o seu título, e íamos às suas páginas como peixes bois vão beber na fonte. No princípio havia uma profecia e havia um rei, e a profecia dizia ao rei que a terra lhe daria poder absoluto, mas exigiria em troca as cinzas dos velhos, e o rei aceitou. Então, ele imediatamente começou a queimar os anciãos do seu reino antes de espalhar os restos ao redor do seu palácio, onde logo cresceu uma floresta, uma macabra floresta, a qual chamaram o Labirinto do Inumano.
Essa é a primeira parte, o primeiro capítulo desse livro. Como vocês podem ver, uma potência literária bem peculiar. Eu gostei muito, muito, muito mesmo da narrativa. Do arco, do arco literário que está sendo construído aqui, até onde eu vi. E de toda a complexidade e da temática que está sendo trazida. Porque ao mesmo tempo que se vai discutir a individualidade, vai se discutir o meio literário, vai se discutir a própria literatura, vê que nada disso se afasta da vida e dos dilemas do que é estar em sociedade e do que é ser um ser humano. Então isso é sensacional. Eu achei essa temática trazida no contemporâneo de uma felicidade fodida, uma felicidade absurda ele ter feito isso. E gostei da forma que ele trabalha isso, até o momento, né? Quero terminar de ler o livro para trazer os comentários completos para vocês. Por hora, fica aí, quem também quiser se aventurar com a literatura contemporânea, o que aparenta ser uma boa literatura contemporânea do que eu vi até agora, Mohamed Mugarsar, A Mais Recôndita Memória dos Homens. Espero que vocês curtam. É isso aí, a Braze.